Ana acordou antes do sol, como fazia todos os dias, com aquele cansaço silencioso que não vinha do corpo, mas da vida. Olhou ao redor do pequeno quarto de paredes descascadas e sentiu uma pontada de esperança misturada com medo. Era o dia em que ela daria o primeiro passo para abrir seu próprio pequeno negócio de vendas online. Guardava cada centavo havia meses. Nada podia dar errado. Nada deveria dar errado. Enquanto preparava o café ralo que dividia com a filha pequena, Ana revisava mentalmente o encontro que teria mais tarde. Um homem prometera vender equipamentos usados por um preço acessível, produtos que mudariam sua vida. Ela sonhava com aquilo desde sempre. Viu a filha sorrir com o rosto ainda amassado de sono e prometeu, em silêncio, que faria de tudo para dar uma vida melhor a ela. Era isso que a movia. Era isso que a sustentava. No caminho até o local combinado, Ana se segurava para não tremer de ansiedade. Passou pela feira do bairro, onde cheiros de frutas e vozes altas se misturavam como sempre. Mas naquele dia ela não via nada disso. Apenas imaginava o momento em que colocaria as mãos nos equipamentos que tanto precisava. O coração batia rápido, forte demais. Mas, por dentro, havia uma pontinha de desconfiança, aquela voz que a vida pobre ensina a cultivar. Chegando ao endereço, encontrou o homem encostado em uma moto. Ele parecia apressado e simpático demais, daqueles que falam rápido para não dar tempo de pensar. Mostrou fotos no celular, falou de garantias irreais, pediu urgência no pagamento. Ana tentou questionar, mas ele sempre tinha a resposta pronta. O medo de perder a oportunidade começou a sufocá-la. E, quando ela menos percebeu, já estava entregando o valor que juntou em meses. O homem colocou o dinheiro no bolso com rapidez demais e disse que precisava buscar os equipamentos no depósito. Pediu que ela esperasse ali mesmo, que não demoraria nem 10 minutos. Ana sorriu, desconfiada, mas esperou. Passaram 10, 15, 20 minutos. Então, 1 hora. E enfim ela entendeu. Ele não voltaria. Ele nunca teve equipamentos. Nunca teve depósito. Nunca teve intenção de ajudar. O golpe estava completo. Ana ficou parada na calçada sentindo o mundo inteiro desabar sobre ela. O ar parecia pesado, difícil de puxar. As mãos tremiam, e o coração parecia cair por dentro como pedra. Não era apenas o dinheiro, era o sonho quebrado. Era o tempo perdido. Era a sensação devastadora de ser enganada de novo. De ser vulnerável de novo. A vida parecia fazer questão de lembrá-la de que quem tem pouco sempre perde mais. Quando finalmente conseguiu caminhar, as lágrimas já haviam secado no rosto, marcando a poeira da rua. Voltou para o prédio com passos curtos, tentando esconder o desespero antes que a filha percebesse. Mas no corredor, antes de alcançar sua porta, encontrou Dona Lourdes, a vizinha do 402, aquela senhora de cabelo preso e olhar atento para tudo. Lourdes percebeu na hora que algo estava errado. Viu nos olhos de Ana a dor de quem tinha sido ferida. "Minha filha, o que aconteceu?" perguntou com a voz baixa, mas firme. Ana tentou responder, mas a voz não saiu. Apenas desabou nos braços da vizinha, chorando como não chorava havia anos. Dona Lourdes a segurou com força, como quem segura algo precioso prestes a cair no chão. Levou-a para dentro de casa e fez questão de ouvir cada detalhe. Não julgou, não criticou, não apontou erro. Apenas ouviu. Depois de ouvir toda a história, Lourdes colocou uma xícara de chá nas mãos de Ana e disse, com aquela calma de quem já viveu tragédias demais para se desesperar: "O golpe ele te deu. Mas a derrota, só você pode decidir se vai aceitar." Ana levantou o olhar, confusa, mas tocada. Era uma frase simples, mas profunda. Parecia abrir uma porta dentro dela. Uma porta que ela nem sabia que ainda existia. Lourdes continuou falando sobre oportunidades que aparecem disfarçadas de tragédia. Sobre mulheres que se levantam mesmo sem enxergar um caminho. Sobre como a vida às vezes derruba para obrigar a gente a mudar de direção. Ana ouvia tudo com o coração apertado, mas algo em suas palavras reacendia uma chama. Não era força. Era sobrevivência. Era o instinto que pobre aprende cedo. Se não lutar, o mundo pisa. A vizinha então fez uma pergunta inesperada. "Ana, você já pensou em empreender sem depender de ninguém?" Ana riu de nervoso, enxugando o rosto.
Mas eu não tenho mais nada. Lourdes sorriu com estranha certeza. Tem sim. Tem coragem. E coragem vale mais do que dinheiro. Ana ficou em silêncio. Sentiu o peso daquela frase pousar no peito. Talvez ela realmente tivesse algo ainda. Lourdes então fez outra proposta inesperada. Ensinaria Ana a fazer salgados para vender. Era um talento que a vizinha tinha guardado por anos, e agora queria passar adiante. Disse que se Ana aprendesse, poderia começar pequeno, de casa mesmo, com pouco investimento. Ana arregalou os olhos. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha considerado que poderia criar algo com as próprias mãos e transformar em sustento real. A partir daquele momento, algo dentro dela começou a mudar. O golpe ainda doía, mas a esperança renascia em pequenos pedaços. Lourdes estava ali, oferecendo ajuda, sabedoria e um caminho que Ana jamais teria visto sozinha. A dor do golpe virou combustível. E pela primeira vez naquele dia, Ana sentiu que não estava quebrada, estava começando. De um jeito difícil, sim. Mas começando. Ao deixar o apartamento da vizinha, Ana olhou para o corredor simples como se fosse a primeira vez. Aquele prédio velho, cheio de rachaduras, começou a parecer um lugar onde a vida podia recomeçar. Onde oportunidades chegavam de onde ela menos imaginava. Onde existiam pessoas como Dona Lourdes, pessoas que viravam ponte quando o chão saía dos pés. Enquanto segurava a maçaneta da própria porta, Ana respirou fundo. O sonho que ela tinha antes tinha sido destruído. Mas talvez um novo estivesse nascendo naquele exato momento. Com menos dinheiro, mas com mais verdade. Com menos garantias, mas com mais força. E, antes de entrar, repetiu as palavras de Lourdes em pensamento, como um mantra, como uma promessa. O golpe ele te deu. Mas a derrota, não. Ana acordou no dia seguinte ainda com o rosto marcado pelo choro. Mas havia algo diferente no ar. A dor do golpe continuava latejando como uma ferida aberta, porém a frase de Dona Lourdes ecoava como um remédio silencioso. Quando olhou para a filha dormindo enrolada no cobertor fino, sentiu uma onda de responsabilidade que a fez respirar fundo. Não podia parar. Não depois de tudo. Não agora. Enquanto preparava o café, pensava no que Lourdes havia dito sobre os salgados. Ana nunca tinha se imaginado cozinhando profissionalmente, mas tinha mãos habilidosas e força de vontade. O problema era o medo. O medo de falhar de novo, de perder tempo, de decepcionar a filha. Porém, algo dentro dela insistia. Tentar era melhor do que desistir. E aquela insistência começou a crescer dentro do peito. Decidida a não deixar o golpe definir seu destino, Ana bateu na porta de Lourdes logo cedo. A vizinha abriu com um sorriso acolhedor, como se já estivesse esperando por ela. Convidou-a a entrar e mostrou uma mesa cheia de ingredientes simples. Farinha, óleo, ovos, temperos. Tudo começa assim, disse, pequeno, mas com propósito. Ana sentiu os olhos marejarem de emoção inesperada. Lourdes começou o ensinamento sem enrolação. Mostrou como sovar a massa para não rachar, como temperar frango desfiado para ficar macio, como selar a borda do pastel para que não abrisse na fritura. Tudo parecia simples quando ela fazia, quase mágico. Mas quando Ana tentou repetir, suas mãos tremiam. A primeira massa ficou grosseira, a segunda, muito mole. Mas Lourdes não reclamou, sorriu, corrigiu, incentivou. O cheiro do frango temperado começou a encher o pequeno apartamento, criando uma atmosfera reconfortante que fazia Ana esquecer por alguns instantes a dor da véspera. Lourdes falava sobre a própria juventude, sobre como aprendeu a cozinhar porque precisava alimentar 6 irmãos. Falava sobre a força das mulheres que sobrevivem. E, enquanto falava, Ana percebia que ali havia mais do que receita. Havia uma história sendo passada adiante. Depois de algumas tentativas, Ana conseguiu fazer o primeiro salgado com formato decente. Lourdes comemorou como se fosse uma vitória imensa. Viu? Você pode, disse com brilho nos olhos. Ana sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém celebrava algo que ela tinha feito. Algo simples, pequeno, mas que representava um futuro possível. As horas passaram sem que Ana percebesse. Aprendeu sobre temperatura do óleo, sobre economia de ingredientes, sobre como embalar os salgados para venda.
Lourdes ensinava tudo com paciência de professora e amor de mãe. Ana anotava cada detalhe em um caderno velho que encontrou no fundo da gaveta. Era como se estivesse construindo um mapa de sobrevivência com suas próprias mãos. Quando o primeiro lote de salgados ficou pronto, Lourdes pediu que Ana provasse antes de fritá-los. Ela mordeu a massa ainda crua e sentiu pela primeira vez o sabor da própria esperança. "Está bom?" perguntou com receio. Lourdes sorriu. "Está ótimo." Ana sorriu de volta, e naquele sorriso cabia um mundo inteiro de possibilidades. O golpe ainda doía, mas a vitória tinha começado ali, no gosto da massa. Mais tarde, Lourdes decidiu que era a hora do teste final. Pegou uma panela grande, colocou óleo e esperou aquecer. Ana, com mãos trêmulas, colocou o primeiro salgado para fritar. O som do óleo borbulhando encheu o apartamento, e o cheiro dourado tomou conta do ar. Quando ela tirou o salgado e viu a cor perfeita, sentiu vontade de chorar de alegria. Pela primeira vez em muito tempo, algo tinha dado certo. Depois de fritar todos, Lourdes preparou uma bandeja e disse que iriam vender no próprio prédio, começando pelos vizinhos conhecidos. Ana arregalou os olhos. "Hoje? Mas eu ainda não estou pronta." Lourdes riu baixinho. "Minha filha, ninguém nunca está pronto antes de começar. A gente aprende no caminho." O coração de Ana disparou, mas ela sabia que precisava tentar. Elas começaram pelo segundo andar. Lourdes se apresentava, explicava que Ana estava iniciando um pequeno projeto e mostrava os salgados com orgulho. Para surpresa de Ana, as vendas começaram a acontecer rápido. Vizinhos compravam por curiosidade, por carinho, por apoio. Em menos de uma hora, a bandeja estava vazia. Ana não acreditava no que via. Era pequeno, mas era real. Era dinheiro entrando. Era dignidade brotando. De volta ao apartamento, Lourdes fez as contas. Deu lucro. Ana levou as mãos ao rosto, emocionada demais para falar. Não era muito, mas era o suficiente para provar que ela tinha um caminho. Um caminho que não dependia de golpes, nem de promessas falsas, nem de ninguém além dela mesma. E isso mudava tudo. Mudava absolutamente tudo. Antes de ir embora, Lourdes segurou as mãos de Ana com firmeza. "A vida tentou te derrubar ontem. Hoje, você respondeu." Ana sentiu o peito se aquecer. Talvez pela primeira vez na vida, ela não estava apenas sobrevivendo, estava reagindo. E reagir era o começo de vencer. Lourdes sorriu, orgulhosa. "Amanhã começamos outro lote." Quando Ana voltou para seu próprio apartamento, a filha correu para abraçá-la. Ana levantou a menina no colo e girou com ela, rindo como não ria há semanas. Contou que tinha feito salgados, que tinha vendido tudo, que as coisas estavam mudando. A filha sorriu como se tivesse ganhado o mundo. E, naquele sorriso, Ana viu sua própria força refletida. Ao colocar a filha para dormir, Ana ficou olhando para o teto escuro, absorvendo tudo o que havia acontecido. O golpe ainda era uma ferida aberta, mas agora ela tinha remédio. Tinha apoio. Tinha direção. Tinha propósito. E, enquanto o silêncio da noite preenchia o quarto, ela prometeu a si mesma que jamais deixaria aquele homem definir sua história. A história seria dela. E ela iria escrevê-la com coragem. Antes de dormir, murmurou baixinho para si mesma. "Hoje eu perdi dinheiro. Amanhã, eu ganho a vida." No dia seguinte, Ana acordou antes do despertador tocar, como se o corpo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Pela primeira vez em semanas, o medo não foi o primeiro sentimento a aparecer, foi a expectativa. A lembrança das vendas do dia anterior acendeu uma luz que ela achava que já tinha se apagado. Levantou da cama com cuidado para não acordar a filha e cruzou a cozinha com passos leves, quase ansiosos. Enquanto acendia o fogão para preparar o café, pensava no que Dona Lourdes havia dito: "Amanhã começamos outro lote." Nunca alguém tinha acreditado nela com tanta convicção. A maioria das pessoas sempre achava que ela era frágil demais, pobre demais, sonhadora demais. Mas Lourdes não. Lourdes via força onde o mundo via fraqueza. E isso transformava tudo. Era como colocar fogo em um pavio que Ana mantinha escondido dentro de si. Depois de deixar a filha na creche, Ana foi direto para o apartamento da vizinha.
Lourdes já estava com os ingredientes separados, avental posto e sorriso confiante. Hoje vamos fazer o dobro, anunciou. Ana arregalou os olhos. Mas e se não vender? Lourdes riu com aquele humor de quem já sobreviveu ao impossível. E se vender tudo? As duas trocaram um olhar que era metade medo, metade coragem. Quando começaram a preparar a massa, Ana percebeu que suas mãos já estavam mais firmes, mais seguras, mais confiantes. A cada movimento, ela repetia mentalmente o que tinha aprendido no dia anterior. Lourdes observava silenciosamente, corrigindo apenas detalhes. Era bonito ver como Ana absorvia tudo com tanto cuidado, como se estivesse moldando não apenas salgados, mas o próprio destino. A cozinha ficou tomada novamente pelo aroma de frango, tempero e massa fresca. O cheiro atravessava o corredor e despertava curiosidade nos vizinhos, que passavam devagar para tentar observar. Lourdes ria, dizendo que aquilo era marketing natural. Ana, envergonhada, mas orgulhosa, continuava trabalhando sem parar. A sensação de estar construindo algo com as próprias mãos era mais poderosa do que ela imaginava. Depois de tudo pronto, Lourdes organizou a bandeja com capricho. Hoje, você que vai vender, disse. Ana empalideceu. Eu. Lourdes assentiu. As pessoas precisam te conhecer. O negócio é seu. Aquilo atingiu Ana como um choque elétrico. Ninguém nunca tinha dito que algo era dela. O coração acelerou, mas ela respirou fundo e aceitou. Precisava enfrentar aquele medo de se mostrar. Elas começaram pelo 5º andar, onde morava um casal de idosos. Ana bateu na porta com mãos trêmulas. Quando a senhora abriu, Ana apresentou os salgados com voz baixa, quase sussurrando. Mas a simpatia da moradora a deixou mais leve. Comprou 3 unidades de imediato e ainda elogiou o cheiro. Ana agradeceu com sorriso tímido e sentiu a primeira pontada de confiança nascer no peito. No andar seguinte, um rapaz jovem que sempre parecia apressado abriu a porta. Salgados. Agora de manhã. Ana quase recuou, mas Lourdes interveio. Ele trabalha tarde, come tudo em horário errado. O rapaz riu e pegou 2, dizendo que estava com fome mesmo. Ana percebeu que as pessoas eram mais abertas do que ela imaginava. E, a cada venda, seu medo diminuía um pouco mais. Quando chegaram ao térreo, algo surpreendente aconteceu. A síndica do prédio, uma mulher séria, conhecida por não elogiar nada, experimentou um salgado e abriu um sorriso discreto. Disse que Ana tinha talento e que, se quisesse, poderia vender no salão de festas em dias de eventos. Era um convite inesperado, valioso, que abriu outra porta gigante diante de Ana. Ela agradeceu quase chorando. Ao voltar para o apartamento de Lourdes, a bandeja estava novamente vazia. E, dessa vez, mais rápido do que no dia anterior. Ana não conseguia acreditar. Lourdes fez as contas com calma e mostrou o lucro mais alto. Viu? Isso é trabalho honesto. Cresce devagar, mas cresce, disse. Ana sentiu a garganta apertar. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava vendo dinheiro entrar sem sofrimento, sem humilhação, sem golpe. De tarde, Ana buscou a filha na creche com o coração leve. Contou para a menina que elas tinham vendido bastante e que as coisas estavam melhorando. A criança sorriu e disse que queria ajudar um dia. Ana riu, mas o sorriso veio acompanhado de lágrimas silenciosas. Era lindo pensar que, talvez, a filha cresceria vendo a mãe como exemplo de força, e não como vítima constante da vida. Ao anoitecer, enquanto organizava o pouco dinheiro que tinha no envelope de economia, Ana percebeu algo importante. Estava começando a ter rotina. Uma rotina boa. Uma rotina que nascia das próprias mãos. Era pouco, mas era dela. E essa sensação era tão poderosa que apertava o peito em silêncio. Ela nunca teve nada que realmente fosse seu. Agora tinha. Nem que fosse apenas um pequeno início. Lourdes bateu em sua porta mais tarde, levando uma lista de compras mínima para o dia seguinte. Vamos profissionalizar isso, disse com firmeza. Você tem potencial. Ana ficou olhando para a vizinha como quem observa um anjo disfarçado. Pensou no golpe, na dor, na humilhação. E percebeu que, se aquilo não tivesse acontecido, talvez nunca tivesse descoberto esse caminho. A vida tem jeitos estranhos de empurrar a gente.
Naquela noite, Ana colocou a filha para dormir e sentou-se na beira da cama, sentindo o coração bater com força serena. Pensou na frase de Lourdes novamente: a derrota, só você decide. E naquele momento, percebeu que não tinha escolhido perder. Tinha escolhido continuar. Tinha escolhido reagir. Tinha escolhido viver. Antes de deitar, olhou para o teto escuro e sussurrou uma promessa silenciosa: eu vou fazer isso dar certo. E, pela primeira vez, ela realmente acreditava no que dizia. Nos dias seguintes, Ana começou a acordar com uma sensação inédita: propósito. Não era mais apenas sobreviver ao cotidiano pesado, mas construir algo. Cada manhã parecia trazer uma faísca nova, como se o universo estivesse finalmente empurrando sua vida para frente. Quando ela olhava para a filha dormindo, sentia o peso e a beleza da responsabilidade que carregava. Tudo o que fazia tinha direção. Tudo tinha destino. Ao bater na porta de Dona Lourdes, encontrou a vizinha com o avental já posto, mexendo em uma tigela enorme de massa. Hoje vamos testar um novo salgado, anunciou. Ana abriu um sorriso nervoso, mas empolgado. Lourdes explicou que, se quisessem crescer, era importante variar o cardápio. E Ana ouviu tudo com atenção absoluta. Era como se absorvesse cada palavra para construir, pouco a pouco, sua nova vida. Lourdes mostrou como preparar coxinhas, o salgado mais querido de qualquer lugar. Ana observou cada gesto, desde o ponto da massa até o tempero do frango. Quando tentou moldar a primeira coxinha, ela saiu torta e desajeitada. Mas Lourdes riu, dizendo que toda coxinha torta escondia uma história de quem está aprendendo. Ana tentou de novo, e de novo. E, de repente, a terceira ficou bonita. Simétrica. Delicada. Ela quase não acreditou. A cozinha encheu-se do cheiro irresistível de frango, massa fresca e óleo quente. O barulho da fritura soava como vitória. Ana fritou uma coxinha e ficou admirando sua cor dourada, como se fosse uma obra de arte. Isso aqui é meu? Perguntou, segurando o salgado. É seu e da sua força, respondeu Lourdes. E Ana sentiu aquela frase entrar devagar, preenchendo lugares vazios dentro dela. Depois de preparar um lote grande, era a hora de vender de novo. Dessa vez, Ana não pediu para Lourdes fazer as apresentações. Ela mesma bateu nas portas, sorrindo com timidez e firmeza. Alguns vizinhos compraram por carinho, outros por fome, mas muitos pela qualidade. Todos elogiavam. Todos diziam que voltariam a comprar. Ana anotava tudo. Anotava pedidos para o dia seguinte. Era profissionalismo chegando pela porta pequena. No meio das vendas, um vizinho do primeiro andar, um motoboy conhecido por ser reservado, perguntou se Ana gostaria de que ele levasse alguns salgados para o ponto onde outros entregadores se reuniam. Eles comem o dia inteiro. Se gostar, vende rápido. Ana ficou sem ar. Uma rede de clientes. Fora do prédio. Lourdes incentiva na hora. Vai, minha filha. Confia. E Ana confiou. No fim da tarde, o motoboy voltou com a bandeja vazia e dinheiro a mais do que ela esperava. Disse que os colegas adoraram e queriam mais no dia seguinte. Ana quase deixou o dinheiro cair das mãos. Era a primeira vez que sua produção ultrapassava as paredes do prédio. Era o sonho saindo do corredor, pisando na rua, ganhando espaço no mundo. Ela sorriu com um brilho novo nos olhos. Brilho de quem está entendendo que pode vencer. De volta ao apartamento, Lourdes explicou algo fundamental. Se Ana queria realmente crescer, precisava aprender sobre custos, lucro, planejamento e organização. Pegou um caderno e juntos fizeram contas simples, mas essenciais. Ana percebeu que, mesmo vendendo bem, precisava controlar cada centavo para não se afogar no caos. A vizinha ensinava tudo com paciência, como quem molda uma guerreira em silêncio. Ana voltou para o próprio apartamento sentindo uma mistura de cansaço e alegria. O corpo doía das horas em pé, mas o coração parecia aceso. A filha correu até ela com entusiasmo, perguntando como tinha sido o dia. Ana respondeu com orgulho, mostrando o dinheiro arrecadado e dizendo que estava um passo mais perto de melhorar de vida. A menina abraçou a mãe com força, como se entendesse mais do que podia expressar. Naquela noite, enquanto tomava banho, Ana percebeu que algo profundo estava mudando dentro dela. Por anos,
Acostumou-se a se sentir pequena, invisível, descartável. Agora, pela primeira vez, sentia-se útil, capaz e necessária. E isso a transformava de dentro para fora. O golpe ainda machucava, mas agora era apenas um capítulo, não a história inteira. Ao sentar na cama, começou a planejar o dia seguinte instintivamente, como se já fosse uma microempreendedora de verdade. Pensou nas quantidades, nos sabores novos, nos horários, nos clientes do ponto dos entregadores. Sua mente fervia de ideias simples, mas promissoras. E pela primeira vez, ela sentiu que seu futuro estava nas próprias mãos, e não nas mãos de quem tenta enganá-la. Mais tarde, antes de dormir, Lourdes bateu na porta apenas para entregar um pequeno bilhete. Nele estava escrito: "Você não começou porque tinha tudo. Começou porque tinha coragem." Ana leu e releu, deixando a frase gravar-se em sua memória. Era verdade. Tudo tinha nascido não da abundância, mas da fome, fome de mudança, fome de vida, fome de ser mais do que a vida permitia até então. Ana deitou, abraçando a filha, e deixou que o cansaço viesse devagar. O teto, que antes parecia ameaçador, agora parecia um espelho de possibilidades. Simples, humilde, mas cheio de horizontes. Ela fechou os olhos com um pequeno sorriso, sentindo a alma leve, mesmo depois de tanto peso. Era como se cada dia novo fosse um pedaço do futuro chegando antes da hora. Antes de adormecer, sussurrou para si mesma, com voz baixa mas firme: "Eu ainda vou virar uma microempreendedora. E vai ser lindo." E, naquele momento, ela acreditou completamente. Na manhã seguinte, Ana acordou com o barulho do ônibus passando na avenida e percebeu que, pela primeira vez, aquele som não parecia um lembrete de luta, parecia um lembrete de oportunidade. Ela levantou rápido, como se tivesse medo de perder o próprio impulso. O corpo doía das horas de trabalho do dia anterior, mas a mente estava acesa, inquieta, pronta para mais. Era como se a cada amanhecer, uma nova versão dela mesma surgisse. Depois de deixar a filha na creche, Ana bateu na porta de Lourdes com um sorriso que não conseguia esconder. A vizinha abriu, já segurando a tigela de massa, como se estivesse esperando esse entusiasmo. "Hoje vamos aumentar a produção", afirmou. Ana engoliu em seco. "Acha que eu consigo?" Lourdes respirou fundo e respondeu com firmeza: "Eu não acho, minha filha. Eu tenho certeza." E isso bastava. As duas começaram o trabalho com uma sincronia que parecia ter sido construída há anos. Ana moldava a massa com precisão crescente, lembrando dos ajustes que aprendeu nos dias anteriores. Lourdes cortava o tempero, mexia o frango, corrigia posturas, dava dicas. A cozinha virou uma pequena fábrica improvisada, cheia de cheiro de tempero, som de óleo quente e esperança espalhada entre as panelas. Quando a primeira leva ficou pronta, Lourdes chamou Ana para conversar sobre algo mais sério. "Você precisa começar a pensar no nome do seu negócio." Ana congelou. Nome? Ela? Microempreendedora? Era difícil acreditar. Mas Lourdes explicou que, se ela iria vender na rua, em pontos de motobois e futuramente, em empresas, precisava de identidade. Algo simples, mas que dissesse quem ela era. Ana ficou quieta, mas seu cérebro começou a trabalhar. Antes de decidir o nome, porém, era a hora de vender. O motoboy do primeiro andar apareceu mais cedo e pediu tudo que pudesse levar. Disse que os colegas do ponto tinham comentado sobre a qualidade e já queriam reservar. Ana sentiu o coração vibrar. Era como se a vida estivesse abrindo, pouco a pouco, pequenas portas que ela nunca imaginou tocar. Ela entregou a bandeja com cuidado e recebeu o dinheiro com gratidão silenciosa. Depois de rodar todos os andares do prédio, Ana decidiu tentar algo novo: vender na calçada, perto da feira. Lourdes fez questão de acompanhá-la. "É seguro comigo", garantiu. Ana montou uma mesa improvisada com um pano florido e uma caixa de papelão firme. O cheiro dos salgados fritos começou a chamar atenção rapidamente. Pessoas paravam, perguntavam, experimentavam. E em menos de 30 minutos, a caixa estava vazia. Ana ficou em choque. Lourdes riu. Isso aí é talento misturado com coragem. Algumas pessoas perguntaram se ela voltaria no dia seguinte e pediram um cartão ou número de contato. Ana anotou tudo, meio perdida, meio eufórica.
Aquilo parecia um sonho, mas era real. Era vivo. Era dela. Era como se o bairro estivesse começando a reconhecer que ali existia uma mulher que estava lutando com força. No caminho de volta ao prédio, Ana caminhava com as pernas bambas. Não de cansaço, mas de emoção. Ela olhou para as mãos engorduradas e sorriu, percebendo que aquele trabalho simples carregava algo poderoso. Não era apenas comida, era dignidade, reconstrução, sobrevivência. Era prova de que ela podia fazer mais do que a vida tinha dito durante anos. Quando chegaram ao apartamento, Lourdes pegou o caderno de Ana e anotou tudo que venderam, tudo que sobrou, tudo que precisavam comprar. Explicou sobre reinvestir parte do lucro, guardar outra parte, dividir itens por prioridade. Era quase uma aula de administração, mas dada com amor, com simplicidade, com verdade. Ana absorvia cada frase como se fosse ouro. De tarde, ao buscar a filha, Ana contou que tinha vendido tudo na rua. A menina abriu um sorriso largo, dizendo que a mãe era a melhor cozinheira do mundo. Ana riu, mas aquele elogio infantil entrou direto no coração. Era diferente. Era puro. Era um espelho do que ela estava se tornando. A filha a via com grandeza, e essa grandeza começava a fazer sentido. Chegando em casa, Ana recebeu uma mensagem do motoboy. Dona Ana, amanhã tragam mais, acabou tudo rápido. Ela leu de novo, para ter certeza. Lourdes, ao ouvir a notícia, bateu palmas, comemorando como se fosse uma vitória pessoal. Agora você entendeu? Você tem demanda. Agora precisa aprender a produzir maior. Ana se assustou, mas também sentiu uma alegria quente, pulsante. À noite, enquanto colocava o dinheiro em cima da mesa, Ana contou e recontou, ainda desacreditada. Era o dobro do dia anterior. O dobro. Guardou parte no envelope de economia e outra parte separou para matéria-prima. Olhou para a filha dormindo e sentiu que, finalmente, estava construindo um caminho sólido. Não era sorte. Era esforço. Era coragem. Era acreditar no que era possível. Antes de dormir, Ana voltou ao caderno com a ideia do nome. Escreveu algumas opções, rabiscou, apagou, tentou outras. Mas nenhuma parecia certa. Até que, de repente, lembrou de algo que Lourdes sempre dizia: você venceu porque levantou. E escreveu devagar, salgados da Ana, feitos com força. Olhou para as palavras e sentiu um arrepio. Era simples. Era honesto. Era verdadeiro. Ela fechou o caderno com cuidado, como se fechasse um pacto consigo mesma. A vida tinha tentado quebrá-la, mas ela estava se reconstruindo, passo a passo, lote por lote, venda por venda. E agora, com nome, com propósito e com apoio, ela sentia que nada poderia detê-la. Deitou com a filha ao lado, exausta e feliz, e deixou o sono chegar com a sensação de que o amanhã seria ainda melhor. Antes de adormecer, murmurou baixinho, sorrindo: amanhã, eu vendo mais. Ana acordou antes mesmo do despertador tocar, com o corpo cansado, mas a mente desperta. Era impressionante como, nos últimos dias, a esperança parecia acordar antes dela. Levantou devagar para não acordar a filha e foi até a cozinha preparar o café. O apartamento pequeno parecia diferente agora, como se as paredes tivessem ganhado mais espaço. Talvez fosse apenas Ana que estava crescendo por dentro. Enquanto arrumava o cabelo diante do espelho rachado, pensou no nome que tinha escolhido para o negócio. Salgados da Ana, feitos com força. Leu a frase de novo, baixinho, e sentiu um orgulho que nunca tinha sentido antes. Não era só um nome. Era a identidade. Era a história. Era a cicatriz transformada em marca. Era o tipo de frase que lembraria ela mesma de quem era e de onde veio. Deixando a filha na creche, Ana caminhou apressada até o apartamento de Lourdes. Quando bateu na porta, a vizinha abriu com o mesmo sorriso acolhedor de sempre. Hoje vai ser grande, eu sinto. Ana riu, nervosa. Eu também, mas estou com medo. Lourdes pegou suas mãos e apertou com firmeza. Medo faz parte. Coragem é seguir mesmo assim. Era assim. Cada frase de Lourdes parecia costurar um pedaço novo de confiança. As duas começaram a preparar a massa enquanto conversavam sobre planejamento,
sobre metas e sobre a necessidade de ser constante. Ana absorvia cada instrução como quem guarda joias. O cheiro de tempero novamente inundou o corredor, atraindo curiosos. A cozinha virou uma mistura de risos, vapor e sonhos tomando forma. Era como se cada salgado moldado fosse um passo a mais rumo ao futuro. Com a produção pronta, o motoboy apareceu mais cedo que o normal. Disse que o ponto estava cheio e que todos já estavam esperando os salgados dela. Ana ficou com o coração disparado. Lourdes deu um tapa leve em seu ombro e disse: vai lá. Entrega com confiança. Você não está oferecendo comida, está oferecendo sua história. Ana sorriu tímida, mas pegou a caixa com firmeza. No caminho até o ponto dos motobois, Ana sentia o cheiro do óleo impregnado nas mãos e pensava em como aquele aroma tinha se tornado parte dela. Quando chegou, os entregadores correram para perto, brincando, disputando quem compraria primeiro. Ana nunca tinha visto tantas pessoas sorrindo por causa de algo que ela fez. Em minutos, tudo estava vendido. Alguns até pediram para reservar para o dia seguinte. Enquanto caminhava de volta ao prédio, Ana percebeu que as pernas tremiam, não de medo, mas de emoção. Era como se o corpo não acompanhasse o tamanho do que estava acontecendo com ela. Lourdes esperava na porta do prédio com um sorriso que misturava orgulho e ternura. E aí, minha filha? Como foi? Ana levantou a bandeja vazia como troféu. As duas riram como crianças. De volta ao apartamento da vizinha, Lourdes ensinou Ana a montar uma planilha simples em um caderno. Explicou sobre preço por unidade, custo por porção e valor de reinvestimento. Era um mundo completamente novo para Ana, mas ela estava disposta a aprender. Cada anotação era uma prova viva de que ela estava construindo algo real, algo que ninguém poderia tirar dela. No fim da tarde, Ana decidiu testar algo novo, fazer uma pequena amostra de mini salgados para empresas do bairro. Lourdes incentivou imediatamente. Vai que um escritório gosta e faz pedido grande. Ana encarou a vizinha com surpresa. A ideia parecia grande demais, quase ousada. Mas a ousadia começava a fazer parte dela também. Prepararam um lote pequeno e embalaram com cuidado. Ana entregou as amostras no caminho para buscar a filha e ficou esperando alguma resposta. Não imaginava que levaria menos de 1 hora para receber mensagem de uma das empresas elogiando a qualidade e pedindo uma cotação para uma reunião interna. Ana quase deixou o celular cair. Nunca imaginaram algo tão rápido. Lourdes comemorou como se fosse título de final de campeonato. Mais tarde, Ana buscou a filha na creche com o coração cheio de alegria. A menina falou animada sobre o dia na escola, e Ana falou animada sobre as vendas. As duas caminhavam abraçadas, como se compartilhassem um segredo bonito sobre o futuro. Era como se o universo estivesse devolvendo tudo o que a garota pobre de ontem havia perdido. Em casa, Ana tirou o avental devagar, como se estivesse tirando uma armadura após uma batalha vencida. Olhou para o dinheiro organizado na mesa e respirou fundo, sentindo orgulho e medo ao mesmo tempo. O golpe que sofreu dias atrás ainda doía como memória, mas agora parecia pequeno diante da força que estava construindo. Era estranho pensar que, talvez, aquele golpe tivesse sido o empurrão necessário para o salto. Naquele instante, Lourdes bateu na porta com um papel nas mãos. Era um pedido de orçamento feito por um escritório de advocacia do bairro. Ana quase perdeu o fôlego. Lourdes colocou a mão em seu ombro e disse: "Você acha que Deus te derrubou? Ele estava só te ensinando a levantar mais forte." Ana chorou em silêncio. Não de tristeza, mas de gratidão. Ao colocar a filha para dormir, Ana observou o rosto tranquilo da menina e sentiu uma onda profunda de amor e responsabilidade. Era por ela que tudo estava valendo a pena. Era por ela que vendia na chuva, acordava cedo, enfrentava o medo. E era por ela que continuaria lutando todos os dias, mesmo quando o corpo cansasse e o mundo parecesse desabar. Antes de deitar, Ana abriu seu caderno e escreveu a frase que Lourdes repetia: "O impossível só dura até o primeiro passo." E, com o coração leve, ela sabia, o primeiro passo já tinha sido dado, e não havia mais volta. Ana acordou no dia seguinte com o coração acelerado, como se já soubesse que aquele seria um dia decisivo. A reunião com a empresa do bairro estava marcada para o fim da tarde, e isso fazia sua mente brincar entre euforia e medo. Ela tentou se acalmar enquanto colocava a água para ferver e organizava a cozinha.
Sentia como se estivesse prestes a atravessar outra fronteira invisível. E ela queria estar pronta. Depois de deixar a filha na creche, Ana encontrou Lourdes já montando a mesa com os ingredientes. Hoje vamos caprichar mais que nunca, disse a vizinha, com um brilho especial nos olhos. Ana assentiu, respirando fundo. Sabia que precisava mostrar seu melhor. Sabia que aquela oportunidade poderia mudar tudo, não apenas para ela, mas para o futuro da filha. Era mais do que trabalho, era destino. Enquanto preparavam a massa, Ana se lembrava do golpe que sofreu dias atrás. A imagem do homem indo embora com seu dinheiro ainda doía. Mas agora, em vez de sentir vergonha, ela sentia força. Se não tivesse sido enganada, talvez nunca teria batido na porta de Lourdes. Talvez nunca teria descoberto seu próprio talento. A vida tem formas estranhas de apontar caminhos. E Ana estava entendendo isso profundamente. A cozinha ficou novamente cheia de aromas, vapores e sons familiares. A massa ganhava forma sob as mãos de Ana, que moldava cada salgado como se estivesse criando pequenas peças de esperança. Lourdes observava, orgulhosa, como uma mestre vendo o aprendiz crescer. Você faz com alma, disse. E Ana sorriu, tímida, mas feliz por finalmente ser vista pelo que tinha de mais verdadeiro. Com os salgados prontos, era hora de organizar as embalagens para o pedido de amostra que Ana entregaria à empresa. Lourdes ensinou a arrumar tudo de forma profissional, com cuidado e estética. As pessoas comem com os olhos primeiro, explicou. Ana nunca tinha pensado nisso, mas fazia sentido. E ver os salgados tão bem apresentados fez seu coração vibrar. Estavam bonitos. Estavam perfeitos. Estavam prontos. No meio da tarde, Ana recebeu uma mensagem da síndica dizendo que mais moradores estavam pedindo encomendas para aniversários e pequenos eventos. Ela ficou sem reação por alguns segundos, absorvendo a notícia. Era impressionante como o nome Salgados da Ana estava circulando corredor por corredor, porta por porta, boca a boca. O bairro estava começando a falar dela. E isso a deixava emocionada. Quando deu a hora da reunião com a empresa, Ana se arrumou com sua roupa mais simples e limpa. Não tinha nada sofisticado, mas tinha dignidade. E isso era suficiente para ela. Lourdes insistiu em acompanhá-la, dizendo que queria ver o brilho desse momento com os próprios olhos. Ao chegar ao escritório, Ana sentiu o coração bater forte. O prédio era moderno, com recepção elegante e pessoas vestidas com formalidade. A recepcionista, sorrindo, pediu que elas aguardassem alguns minutos. Lourdes apertou o braço de Ana, dizendo baixinho: "Você merece estar aqui." E Ana respirou fundo, lutando contra o impulso de achar que não pertencia àquele ambiente. Quando finalmente foi chamada, entrou na sala de reunião com passos lentos e postura firme. Era como pisar em outra realidade, uma realidade que ela sempre achou distante demais. O gerente responsável cumprimentou Ana com educação e pediu para ver os produtos. Ela abriu a caixa com cuidado e mostrou cada salgado. O homem experimentou um, depois outro, e olhou surpreso para ela. São muito bons. Muito bons mesmo. Ana quase chorou. Lourdes sorriu com um orgulho que enchia a sala. Aquilo era tudo que Ana precisava ouvir. Era validação. Era respeito. Era reconhecimento. O gerente então perguntou sobre sua capacidade de produção. Ana congelou, sem saber exatamente como responder. Antes que ela entrasse em pânico, Lourdes interveio com gentileza. Ela está crescendo. Produção pequena por enquanto, mas com organização, dá para dobrar. O gerente sorriu. Ótimo. Precisamos de 200 unidades para uma reunião corporativa na sexta. Você consegue? Ana sentiu o chão desaparecer. Ela olhou para Lourdes, que apenas assentiu com confiança absoluta. Sim, eu consigo, respondeu Ana, com a voz trêmula, mas decidida. O gerente anotou tudo, fez o pedido formal e entregou um contrato simples para assinatura. Ana segurou a caneta por alguns segundos antes de assinar, sentindo o peso simbólico daquele momento. Era seu primeiro contrato oficial. Ela era, oficialmente, uma microempreendedora em ascensão. Ao saírem do prédio, Ana precisou parar na calçada para respirar. O vento frio bateu em seu rosto e ela começou a chorar, mas não de tristeza.
Era alívio. Era vitória. Era a sensação de que, pela primeira vez na vida, o mundo estava abrindo espaço para ela. Lourdes a abraçou com força. Eu sabia. Sempre soube. E Ana chorou ainda mais, abraçada naquela mulher que virou ponte quando o chão quase desapareceu. No caminho para casa, Ana só conseguia pensar na responsabilidade enorme que tinha assumido. Mas, no lugar do medo devastador de antes, agora havia coragem. Havia organização. Havia estratégia. Havia apoio. Ela sabia que seria difícil, mas também sabia que era capaz. Cada passo ecoava dentro dela como lembrança de tudo que superou até ali. E agora, mais do que nunca, ela não queria parar. Ao chegar em casa, a filha correu para abraçá-la. Ana levantou a menina no colo e girou com ela, rindo, chorando, tudo ao mesmo tempo. Contou que tinha conseguido um pedido grande, que precisava trabalhar muito nos próximos dias, mas que tudo estava dando certo. A filha sorriu com brilho nos olhos e disse: "Mamãe, você é muito forte." E Ana acreditou. Acreditou de verdade. Antes de dormir, Ana escreveu no caderno as palavras que resumiam seu dia. Hoje, o mundo me viu. E quando fechou o caderno, sabia que a partir dali sua história nunca mais seria a mesma. Ana acordou antes do amanhecer com o coração pulsando no ritmo da responsabilidade. O pedido de 200 unidades parecia gigante, quase inalcançável, mas ela sabia que precisava entregar. Era sua chance de provar que podia ir além do prédio, além do bairro, além da própria história. Eu consigo, repetiu em voz baixa diante do espelho. Repetiu até acreditar completamente. Repetiu até sentir a coragem ocupar o corpo inteiro. Na cozinha de Lourdes, a mesa estava lotada de ingredientes. Muito mais do que estavam acostumadas. Lourdes olhou para Ana com expressão séria, mas cheia de fé. Hoje é dia de mostrar do que você é feita. Ana respirou fundo. Sabia que, acima de tudo, aquele pedido provaria se ela estava pronta para crescer. Não era só sobre salgados, era sobre postura, disciplina, profissionalismo. Era sobre futuro. As duas começaram a trabalhar com sincronização quase perfeita. Enquanto Ana moldava as coxinhas, Lourdes preparava os recheios com precisão. A cozinha virava uma pequena fábrica improvisada, com bandejas se acumulando como pequenos troféus dourados. O cheiro forte de tempero invadia o corredor, e os vizinhos passavam curiosos, comentando quanto Ana estava crescendo. Cada comentário aumentava sua determinação. Horas se passaram sem que Ana percebesse. O corpo já começava a pedir descanso, mas ela ignorava. Pensava na filha, no contrato, no golpe que quase destruiu tudo, mas que, de alguma forma, levou ela até ali. Você aguenta? Perguntou Lourdes, servindo um copo de água. Ana respondeu sem hesitar. Aguento. Hoje eu não vou parar. E voltou a moldar, como se o movimento das mãos fosse parte do destino. Quando a primeira leva ficou pronta para fritar, Ana sentiu um frio na barriga. Era muita responsabilidade. Eram 200 unidades perfeitas. Sem erro. Sem falha. Lourdes percebeu a tensão e colocou a mão no ombro dela. Confia. Você já sabe fazer isso. E era verdade. Ana tinha se transformado. Tinha técnica. Tinha foco. Tinha força. O que antes era insegurança agora era precisão. A fritura começou, e a cozinha se encheu de vapor e som de óleo borbulhando. Os salgados douravam no ritmo exato, um após o outro. Ana observava cada detalhe, ajustando o tempo, virando com cuidado, separando os melhores. Lourdes organizava as bandejas, anotava as quantidades, cuidava da embalagem. Era um trabalho duro, pesado, cansativo, mas era também uma dança bonita, cheia de propósito. No meio do processo, a síndica apareceu. Viu as bandejas e arregalou os olhos. Você está entregando um pedido grande? Ana confirmou, tímida, mas orgulhosa. A síndica sorriu, algo raro. Parabéns. Eu vi muita gente começar e desistir. Você tá indo longe. Ana agradeceu com a voz embargada. Era surreal perceber como, em poucos dias, tinha se tornado assunto positivo no prédio inteiro. Quando a produção passou da metade, a exaustão bateu forte.
Os braços doíam, a lombar queimava, e os pés pareciam de pedra. Ana apoiou as mãos na mesa, respirando fundo. Lourdes se aproximou devagar. Você quer parar? Ana levantou o rosto, suando, mas com brilho nos olhos. Eu quero vencer. Lourdes sorriu como quem vê uma guerreira nascer. Então vamos vencer. A última bandeja ficou pronta já no fim da tarde. Ana olhou para tudo aquilo, coxinhas alinhadas, embalagens impecáveis, a mesa cheia de trabalho duro, e sentiu uma emoção profunda tomar conta dela. Era mais do que comida. Era esforço, superação, recomeço. Lourdes abraçou Ana forte, dizendo: isso aqui é só o começo. Você ainda vai longe. Ana fechou os olhos e acreditou. Com cuidado, elas organizaram tudo em caixas térmicas emprestadas da vizinhança. Ana se arrumou com a mesma roupa simples, mas com postura firme. Era hora de entregar. Era hora de provar. O caminho até a empresa parecia mais longo que o normal, como se cada passo carregasse a responsabilidade de todas as mulheres que lutam em silêncio, todos os dias, para sobreviver. Ao chegar ao escritório, foi recebida pelo mesmo gerente que a havia entrevistado. Ele verificou a encomenda com olhos críticos. Experimentou um salgado. Depois outro. Ana segurava a respiração, tremendo por dentro. Então ele sorriu, satisfeito, e disse: perfeito. Você superou nossas expectativas. Ana sentiu o corpo inteiro desabar em alívio. Ela tinha feito. Ela tinha vencido mais uma batalha. O gerente pediu que ela emitisse uma nota simples para o pagamento e perguntou se ela poderia assumir pedidos semanais. Ana ficou sem fala por alguns segundos. Era tudo o que ela sonhou. Era mais do que ela sonhou. Lourdes segurou sua mão discretamente. Ana respirou fundo e respondeu: sim, eu posso. A voz saiu firme. A voz de alguém que finalmente se reconhecia forte. De volta ao prédio, os vizinhos perguntavam como tinha sido. Ana respondia com vergonha, mas com sorriso. Muitos comemoravam, como se a vitória fosse deles também. O bairro inteiro parecia querer ver Ana crescer. E isso era bonito. Era raro. Era poderoso. Lourdes dizia que quando uma mulher vence, o bairro inteiro levanta junto. E Ana estava vendo isso com os próprios olhos. Em casa, a filha correu para abraçá-la, perguntando se ela tinha ganhado trabalho grande. Ana disse que sim. E a menina, com a inocência de quem enxerga o mundo com pureza, respondeu: eu sabia. Você é a minha super-heroína. Ana chorou. Chorou porque, naquele momento, ela se viu pelos olhos da filha, grande, forte, imensa. Antes de dormir, Ana pegou o caderno e escreveu devagar: hoje eu virei o que sempre tive potencial para ser. E fechou os olhos sabendo que, dali para frente, sua história só iria crescer. Nos dias seguintes ao grande pedido da empresa, Ana acordou com uma sensação de orgulho que iluminava até o pequeno quarto escuro. Era estranho perceber como a vida podia mudar tão rápido, tão profundamente. Mas, ao mesmo tempo, surgia um receio silencioso. E se tudo fosse sorte? E se ela não conseguisse manter o ritmo? Ela afastou esses pensamentos enquanto arrumava a filha para a creche, repetindo mentalmente que precisava confiar no processo. Chegando à cozinha de Lourdes, encontrou a vizinha com semblante sério. Hoje o dia vai ser puxado, disse. Ana estranhou. Lourdes explicou que o escritório havia enviado mensagem pedindo mais 150 unidades para o dia seguinte, e que outra empresa do bairro também demonstrou interesse. Ana sentiu o estômago revirar. Era incrível, mas também assustador. Era o tipo de crescimento que exigia mais força do que ela imaginava. Enquanto preparavam a massa, Lourdes começou a falar sobre responsabilidade e consistência. Quando a gente cresce, o mundo testa. Ana ouviu cada palavra com atenção. Não podia errar. Não depois de chegar tão longe. O cheiro da massa fresca se espalhava pela cozinha, enquanto Ana moldava coxinhas com rapidez e precisão. A mão doía. O braço queimava. Mas ela continuava. Continuava porque sabia que aquilo era mais do que trabalho. Era destino. Passaram horas produzindo sem parar, com Lourdes sempre à frente, coordenando tudo com firmeza. A cozinha ficava quente, abafada,
cheia de vapor. Ana limpava o suor da testa com o antebraço e seguia. Em certos momentos, ela quase deixava a mente reclamar do cansaço, mas lembrava da filha, lembrava da história do golpe, lembrava das portas que estavam se abrindo. E isso empurrava seu corpo a seguir em frente. No meio da tarde, o inesperado aconteceu. O motoboy entrou no apartamento sem fôlego, avisando que um outro vendedor estava tentando imitar os salgados da Ana no ponto. O pessoal notou na hora que não era seu, e ninguém comprou. Ana congelou. Não esperava enfrentar concorrência tão cedo. Lourdes olhou para ela com firmeza. Quando alguém copia, é porque você está fazendo certo. E Ana sorriu, mesmo assustada. O episódio mexeu com ela. Não por medo de concorrência, mas porque, pela primeira vez, alguém considerou seu trabalho valioso o suficiente para tentar copiar. Era um reflexo claro do impacto que estava causando. E isso deixou Ana ainda mais determinada. Aumentou a produção. Ajustou os temperos. Caprichou na aparência. Se alguém queria imitar, ela mostraria o original, sempre melhor, sempre com alma. À noite, Lourdes recomendou que Ana descansasse um pouco, mas a jovem recusou. Queria revisar as embalagens, garantir a qualidade, organizar os pedidos. O caderno começava a encher de anotações, valores, horários, contatos. Era uma bagunça bonita, cheia de vida. Ana nunca tinha se sentido tão importante, tão vista, tão dona do próprio caminho. Quando foi buscar a filha, recebeu um abraço tão forte que quase a derrubou. A menina contou que disse para a professora que a mãe estava fazendo comida para muita gente, com orgulho estampado no rosto. Ana riu, emocionada. A visão da filha falando dela com tanto carinho dava mais força do que qualquer descanso. Era por ela que tudo valia a pena. Era por ela que Ana lutava além do limite. De volta ao prédio, uma vizinha do terceiro andar a chamou. Disse que ouviu falar dos salgados e queria encomendar para uma festa no fim de semana. Ana anotou o pedido com a mão tremendo. Era mais trabalho. Era mais responsabilidade. Era mais crescimento. Lourdes, que observava de longe, sorriu. Tá vendo? Quando a gente planta direito, a colheita vem em onda. Ao entrar no apartamento, Ana percebeu como estava exausta. As pernas doíam, o ombro ardia e o cheiro de fritura impregnado nela parecia parte do corpo. Mas, mesmo assim, sentia orgulho. Sentia alegria. Sentia que estava construindo algo maior do que imaginava. A pobreza ainda estava ali, mas já não era dona dela. Ela estava lutando para virar dona da própria história. Mais tarde, enquanto preparava o jantar simples com a filha brincando ao lado, Ana teve um momento de dúvida. E se eu não conseguir entregar tudo amanhã? Lourdes, que havia ficado para ajudar mais um pouco, respondeu sem hesitar: você vai conseguir porque não está sozinha. E aquilo fez Ana respirar fundo e aceitar. Era verdade. Pela primeira vez na vida, ela não estava lutando sozinha. Após colocar a filha para dormir, Ana e Lourdes sentaram no chão da sala para organizar o plano do dia seguinte. Quantidade exata de massa. Horário de fritura. Tempo para embalar. Divisão de tarefas. Era quase uma reunião empresarial, mas feita na humildade de um apartamento pequeno, iluminado por uma lâmpada fraca. E, mesmo assim, tudo parecia grande. Tudo parecia importante. Quando Lourdes foi embora, Ana ficou olhando para o caderno aberto sobre a mesa. Era impressionante ver como aquelas páginas tinham se transformado em um mapa do seu recomeço. Cada anotação representava uma conquista. Cada risquinho era prova de que ela estava avançando. Ela passou a mão sobre a capa com carinho, sentindo um orgulho silencioso. Antes de deitar, Ana olhou para a janela e viu as luzes do bairro acesas, vibrando como estrelas baixas. E pensou no quanto tinha mudado em poucos dias. No quanto ainda mudaria. No quanto queria seguir crescendo, aprendendo, vencendo. A ideia de desistir, que antes era comum, agora parecia impossível. Era como se algo maior segurasse sua mão a cada passo. Com um suspiro longo, ela apagou a luz e sussurrou: eu ainda não cheguei onde quero, mas estou no caminho certo. Ana acordou antes do sol nascer, sabendo que aquele dia seria decisivo. Era a última grande entrega da semana, o
o fechamento de tudo que ela e Lourdes construíram juntas. O corpo doía como se tivesse sido moldado na marreta, mas a mente estava afiada. Ela olhou para a filha dormindo e sentiu uma emoção profunda, como se carregasse o mundo inteiro nas mãos. Era o último teste antes do recomeço oficial. Ao chegar ao apartamento de Lourdes, encontrou a vizinha com os olhos brilhando, pronta para mais uma batalha. A mesa estava cheia de ingredientes, como sempre, mas algo no ar parecia diferente. Lourdes colocou a mão no ombro de Ana e disse: "Hoje você fecha um ciclo. Hoje você vira o que nasceu para ser." Ana respirou fundo e assentiu. Não havia mais espaço para dúvida. Era o momento de provar para si mesma. A produção começou com ritmo acelerado, cada movimento mais preciso do que jamais havia sido. Ana moldava as coxinhas com a técnica de quem treina há anos, enquanto Lourdes organizava as bandejas com a calma de quem já viu muitas vitórias nascendo da humildade. O cheiro de tempero e massa fresca se espalhava pelo corredor, atraindo olhares curiosos e palavras de incentivo. Era como se o prédio inteiro estivesse vibrando com ela. Quando chegaram na metade da produção, Ana sentiu o peso do cansaço bater como um bloco de concreto. Suor escorria pelo rosto, braços tremiam, pernas falhavam. Por um momento, pensou em parar. Mas Lourdes segurou seu rosto com as duas mãos e disse, olhando nos olhos: "Você não chegou até aqui para desistir no final." Aquilo reacendeu algo dentro dela. Uma chama antiga, resistente, feroz. As bandejas encheram-se como pequenas vitórias douradas. Cada salgado parecia contar a história da mulher que não se rendeu. Ana organizava tudo com cuidado, separando por tamanhos, embalando com precisão. O trabalho era exaustivo, mas lindo. A cozinha virou palco de superação, e cada minuto era uma lição silenciosa sobre força, resiliência e trabalho honesto. Quando a produção terminou, Ana olhou para tudo aquilo e sentiu as lágrimas subirem sem controle. Lourdes a abraçou. "Você fez. Com suas mãos. Com sua alma." Ana chorou ainda mais. Chorou pelo golpe que quase destruiu tudo. Chorou pela fome que passou. Chorou por cada porta que nunca se abriu. Chorou porque, finalmente, estava criando a própria porta. Na hora da entrega, Ana vestiu a camisa mais limpa que tinha e caminhou até a empresa com postura erguida. Não era mais a mulher assustada do início. Era uma microempreendedora em ascensão, dona do próprio nome, dona do próprio produto. Entregou a encomenda com confiança, e o gerente, impressionado com a qualidade e pontualidade, anunciou que queria fechar um contrato mensal fixo. Ana ficou sem ar. A sala pareceu girar por um instante. Lourdes, que estava ao lado, segurou sua mão com força. "Assina, minha filha", disse, emocionada. E Ana assinou. Assinou tremendo. Assinou sorrindo. Assinou sabendo que aquele papel mudaria tudo. Era o início oficial de sua pequena empresa. Era o fim de uma vida de portas fechadas. Era o começo de um futuro que ela construiu com as próprias mãos. No retorno ao prédio, os vizinhos celebraram como se fosse festa. Bateram palmas, parabenizaram, abraçaram. A síndica até pediu um lote para uma reunião interna. O motoboy avisou que os colegas queriam fazer pedidos semanais. Ana ficou paralisada com tanta aceitação. Era como se a comunidade inteira estivesse levantando ela junto, empurrando-a para cima, para longe do lugar onde havia sofrido tanto. Dentro do apartamento, Ana tirou o avental e olhou ao redor com um sentimento que nunca havia experimentado. Não era só felicidade. Era pertencimento. Era certeza de ter encontrado o próprio caminho. A filha correu para abraçá-la, dizendo que contou para toda a escola que a mãe fazia os melhores salgados do planeta. Ana riu com lágrimas nos olhos. Porque, pela primeira vez, acreditava nisso. Mais tarde, Lourdes apareceu com 2 envelopes. No primeiro, estavam todas as anotações financeiras organizadas: lucro, custo, metas. No segundo, um presente, uma toalha de mesa nova para Ana usar quando vendesse na calçada. "É para combinar com seu negócio crescendo", disse a vizinha. Ana chorou de novo. Era pequeno. Era simbólico. Era grande demais para o coração dela. Sentaram-se juntas para conversar sobre o futuro. Lourdes falou sobre registro de MEI, sobre documentação,
sobre como padronizar produção. Ana ouvia tudo atentamente, anotando cada detalhe. Era como se estivesse estudando a própria vida, aprendendo a não apenas sobreviver, mas prosperar. Ela não entendia tudo, mas entendia o suficiente para saber que estava pronta para avançar. Ao anoitecer, Ana sentou-se na beira da cama, segurando o caderno com o nome da marca. Olhou para as palavras e percebeu o quanto elas faziam sentido agora. Feitos com força. Sim. Feitos com a força de quem já caiu, já perdeu, já chorou, mas nunca desistiu. A força de uma mulher que decidiu levantar mesmo quando tudo puxava para baixo. Antes de dormir, ela caminhou até a janela. O bairro estava silencioso, iluminado por postes antigos e janelas acesas. Pela primeira vez, Ana não viu pobreza ali, viu história. Viu luta. Viu pertencimento. E viu futuro. Um futuro construído não com dinheiro, mas com coragem, disciplina e um coração que se recusou a parar. Ela deitou ao lado da filha, passando a mão no cabelo da criança, e sussurrou com a voz embargada, mas firme. A mamãe conseguiu, e agora ninguém me para mais. E naquela noite, pela primeira vez em toda a vida, Ana dormiu sabendo que venceu.